Olá, seja muito bem-vinda, você, minha querida. Seja muito bem-vinda ao nosso programa Gestar. Eu sou a Delma e esse programa nós estamos começando, estamos dando os primeiros passos, na verdade, buscando ajudar mulheres que querem a experiência da gestação, querem aproveitar a gestação mês a mês, querem se sentir confiantes, preparadas física, emocionalmente para desfrutar dessa fase, desse momento tão intenso na vida da mulher, que é o gestar. E hoje nós vamos começar tratando de um tema, conversando sobre um tema que é: por que não engravidar? Uma pergunta, eu pergunto isso para você. Por que não engravidar? Se você ainda não está gestante, se você não passou por essa experiência ou está no iniciozinho dessa experiência também, fica comigo nesse vídeo até o final que vai ser muito importante para você também, que já está gestante. Mas a pergunta é: por que não engravidar? Na verdade, eu recebo todos os dias muitas mulheres dizendo, apesar de estarem na melhor idade para gestar e estarem fisicamente bem, elas dizem: doutora, não posso engravidar, não posso engravidar agora, porque estou aí no meu melhor período profissional, trabalhando muito, não tenho tempo. Ou, doutora, não posso engravidar agora porque estou construindo uma casa, estou pagando um apartamento e vou te contar, filho custa caro e dinheiro agora tá apertado. Ou, doutora, olha só, como é que tem filho no mundo de hoje? Enfim, são muitas as falas que quando nós vamos conversar no detalhe, fazer perguntas mais profundas, entender melhor, nós percebemos, sabe o que de verdade? Medo, 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 medo. De verdade, medo de engravidar. E isso, esse medo, de maneira geral, surge de onde? Olha só, o medo em si, ele pode ser algo que é tão intenso que se torna físico, não é? Daí a gente pensa numa criança que não tem medo de nada, e aí o medo é importante para entender que tem coisas que podem colocar a sua vida em risco, ou seja, quando ela põe a primeira vez o dedinho na tomada e leva um choque, dificilmente ela põe novamente porque ela teve uma experiência, e aquela experiência disse a ela que botar o dedo na tomada não é bom. Mas também, o medo pode ser gerado não só de uma experiência física, mas pode ser gerado de coisas que você ouviu, de coisas que você viu, de coisas que você experimentou, de coisas que de repente você fez uma percepção de toda a vivência e trouxe uma crença para você. E essa crença é o medo, medo de engravidar. Ou seja, nós vamos ter dois grupos de mulher aí que tem medo de engravidar. Aquela que nunca gestou, nunca engravidou, e ela tem fobia de gravidez, é a tocofobia, chamada tocofobia primária, ou seja, ela nunca engravidou, mas às vezes ela ouviu de uma mãe, de uma irmã, de uma prima, de uma amiga que gravidez é muito ruim, ela viu alguém falar que o parto é muito doloroso, ou ela ouviu falar que, olha, ter filho é muito complicado. Enfim, hoje ela estruturou uma maneira de pensar que gestação, que parto, que tudo isso é muito sofrimento. Então ela tem medo? Essa é a que nunca engravidou. E nós temos aquela que já passou por uma primeira gestação, uma primeira gravidez, e aquela gestação ou foi muito dolorosa, teve muito enjoo, teve algum tipo de complicação, ou teve um risco durante aquela gestação, teve que tratar, digamos, diabetes gestacional, tomar insulina, ou aconteceu alguma coisa no próprio parto, e aquele parto foi um parto, vamos chamar de. Ela teve uma percepção de trauma naquele parto, aquela percepção de sofrimento, de dor, ali talvez uma cesárea de emergência, um bebê que nasceu prematuro ou uma perda do próprio bebê em si.
algumas situações em que ela pode ter se sentido desassistida, ou pela equipe, ou pelo próprio parceiro, enfim. Aquela experiência, digamos assim, gerou um estresse pós-traumático. Não necessariamente nós sabemos que duas pessoas diferentes passando pela mesma circunstância, uma pode entender aquilo como traumático e a outra não. É, por exemplo, o fato de alguém que está envolvido num acidente junto com uma outra pessoa, digamos um acidente de carro, em que todo mundo se salvou, mas uma pessoa sai dali com uma história de dor, de sofrimento, de trauma, e a outra não. De repente a outra passou por aquele momento e vai dizer, graças a Deus deu tudo certo, que coisa maravilhosa, e ela vai sair dali contando, na verdade, uma história de vitória. É muito de uma percepção pessoal, de cada pessoa. Então nós vamos ter duas mulheres aí, uma que nunca gestou, mas tem medo de parto, e a outra já gestou, mas a percepção dela foi de trauma, ela passa agora por um medo devido a um estresse pós-traumático, digamos assim. Nenhuma dessas duas situações são as situações que são excelentes. Claro, por quê? Porque dentro dessas situações, mesmo quando a mulher consegue fazer o enfrentamento do medo, ela consegue de repente vencer o medo e engravidar, ela sem tratar esse medo, sem dar um novo significado a isso, o que acontece? Ela entra numa gestação aonde ela vai somatizar as coisas, aonde ela vai ter, às vezes, até dificuldade de fazer um pré-natal, dificuldade de entender o que precisa ser feito em cada fase, vai ter dificuldade de desfrutar dessa gestação, porque há uma somatização. De repente é aquela mulher que ela fica reativa, ela fica com um humor muito mais negativo diante de qualquer situação que venha a acontecer. Enfim, é um quadro em que o medo se torna aquele agente que vai roubar da mulher aquela experiência que poderia ser a experiência mais fantástica da vida dela. E eu vou te dizer uma coisa, anota aí, isso é muito importante. O parto, a chegada do bebê, isso tudo é muito lindo e é muito bom, mas existe uma jornada deliciosa durante toda a gestação a ser aproveitada. E eu posso te dizer uma frase que eu gosto muito, que o clímax é muito rápido. Vamos dizer que o nascimento do bebê, a amamentação, estar com seu filho é o clímax. Mas o clímax, ele também é rápido. É por isso que é necessário aproveitar a jornada. Então, quais são os benefícios que o gerar vida traz para você? Eu posso te falar de muitos, mas eu quero aqui te falar de alguns que são assim muito importantes. Primeiro, gestar protege a sua saúde física. Como assim, doutora? Olha só, existem estudos científicos mostrando que a mulher que passa pelo processo da gestação, ou seja, quanto maior a paridade dessa mulher, menos as chances de ter câncer de endométrio. O câncer de endométrio está relacionado a quanto menor a paridade, maior a chance de câncer de endométrio. Ou seja, quanto maior a paridade, menores as chances do câncer de endométrio. Então, ele protege a saúde do útero. É como se... Eu vou te contar, eu vejo como o útero, ele é aquele órgão que... O propósito dele é gestar, o propósito dele é abrigar a vida. E quando ele não cumpre esse propósito, essa função, ele adoece. Isso é uma visão minha pessoal, pode ser uma visão poética, mas é uma visão que na prática, na ciência, isso é muito comprovado. A doença realmente existe naquele útero que não gestou. São todos? Não, mas a frequência é maior.
Por exemplo, o ato de amamentar. O ato de amamentar, claro que todos esses processos passam por questões orgânicas de hormônio, equilíbrios hormonais, e funcionam como fatores de proteção. O fato de amamentar torna a mulher protegida. As mulheres que amamentam, elas têm muito menos chance de ter um câncer de mama. Ou seja, a amamentação funciona como uma proteção. E vou te contar, não é só uma proteção contra a doença da mama, mas também estudos falando sobre a relação entre as mulheres que amamentam ter também menos chances de câncer de ovário, ou as mulheres que amamentam têm muito menos fratura de fêmur relacionada à osteoporose. E claro, tudo isso passa por questões hormonais, e essas questões hormonais, elas protegem a mama, protege o ovário de alguma forma, faz com que a mulher tenha menos chances, estejam mais com uma saúde mais protegida quando estão amamentando, quando geraram vida. Esse é o primeiro benefício. E benefícios secundários, como por exemplo, a maturidade. A mulher que ela passa pelo processo de gestação, ela cresce emocionalmente. Gente, o que é tão necessário nos dias de hoje? Inteligência emocional. E quando a mulher ela passa pelo processo de engravidar, ela passa pela jornada de parto, pós-parto, amamentar, cuidar de uma outra vida, ela amadurece como pessoa, ela amadurece na percepção de capacidade dela. Você mesma, pense aí, se você não tem uma amiga, uma conhecida, ou pode ser até o seu próprio caso de ter tido uma gestação e logo depois ter grandes conquistas, conquistar grandes coisas. Naquele momento, às vezes, aquela gestação, ela pareceu tão desafiadora, mas após ter passado por isso, você foi capaz de conquistar e de realizar muito mais. Então, isso é um processo de amadurecimento mesmo. Esse ganho é um ganho que a jornada traz para a mulher, muito mais resiliência, perseverança, ela se sente muito mais merecedora, confiante. E isso é inteligência emocional. Posso te dizer também, quando a mulher ela não perde, você sabe que existe um time, um momento ideal que não pode ser perdido para gestar. Ah, doutora, tem uma idade melhor? Temos sim. Um estudo feito em Fortaleza em 2002 com um número bem grande de mulheres, 39 mil, mais de 39 mil mulheres foram avaliadas e elas foram classificadas em 3 grandes grupos etários, de 10 a 20 anos, de 21 a 40 e o terceiro grupo acima de 40. E foram avaliadas diversas coisas, mas foram avaliadas também como que esses bebês nasciam. E observou-se uma frequência muito maior de complicações perinatais nos 2 extremos. Ou de 10 a 20 anos, mulheres que engravidaram de 10 a 20 anos, como as que engravidaram com mais de 40. Bom, como o nosso foco aqui é o tempo, o time, o quanto é necessário você ter uma atitude de enfrentamento em relação ao medo de engravidar, para você não perder o tempo ideal mesmo. Você pode estar com... Quantas vezes eu não recebo mulheres com 38 anos e dizem, doutora, olha só, eu ainda estou construindo aquela casa, então ela não está atenta de que daqui a pouco é 40 anos. E após os 40 anos, nesse estudo, os bebês nasciam com muito mais dificuldade de respirar, asfixia perinatal, com muito mais frequência de baixo peso e com muito mais frequência prematuridade, nos 2 extremos, mas nós vamos focar nessas acima dos 40 anos. Então,
Time é muito importante para que você possa aproveitar a sua gestação momento a momento. Ou seja, exatamente, digamos que por esse estudo, a idade ideal estaria entre os 20 e os 35 anos, a gestação estaria ali. Então, esse momento de enfrentamento do medo é muito importante. Eu pergunto para você, escreve aí essa pergunta, escreve aí. Dentro dessa mulher aí existe a menina e existe a mulher. Quem das duas vai vencer? A menina é aquela que está paralisada pelo medo. Qual é a diferença então? E a mulher é o quê? É aquela que não se deixa paralisar. É aquela que avança, aquela que vai para cima e faz o enfrentamento. Para quê? Para desfrutar de todos esses benefícios. Ou seja, nesse momento, a primeira coisa para fazer nessa decisão é a atitude de enfrentamento do medo. Bom, agora eu decidi enfrentar o medo. Qual é o primeiro passo? Por onde eu começo esse enfrentamento do medo, então? Eu vou te dizer o que é o bem inicial mesmo e o que costuma dar certo. Primeiro comece questionando, coloque na mesa as suas justificativas. Comece analisando o que você costuma dar como justificativa, vamos chamar de desculpas, não é? Que esconde por trás uma outra razão, uma razão talvez ainda mais profunda, como eu tenho dito aqui, que seja o medo. Quais são as desculpas que você está dando hoje para não engravidar, para não experimentar esse momento? O que é que você tem dito para as pessoas e para você? E você coloca, pode escrever aí, dizer: será? Será? Então questione-se. Comece se questionando. E se fosse diferente? E se aquela primeira experiência que eu tive que não foi muito boa, tenha sido apenas uma experiência ruim, atípica? E se agora eu tivesse a chance de viver uma experiência diferente? É possível? Claro que é. São inúmeras as pacientes que chegam para mim e dizem que uma gestação é totalmente diferente uma da outra. Então, de repente, o que não foi bom da primeira vez, você pode ter uma experiência totalmente nova. É realmente colocar para jogo e ter uma atitude de enfrentamento, começando por questionando suas crenças. Será? Será que não é possível eu experimentar uma gestação mês a mês? É isso. Então, olha só, escreve isso. Escreve se é possível, se alguém passou por aquela experiência e você conhece com certeza o caso de alguém que teve uma gestação muito boa, que teve resultados maravilhosos. Houve essas pessoas, resultados positivos, resultados que deram certo, porque inclusive é uma forma de blindagem da mente, é deixar de ouvir o que não deu certo e ouvir o que dá certo, porque com certeza é muito mais frequente aquilo que dá certo. E eu posso te dizer que muitas vezes, agora eu já trato para as mulheres que já estão gestante e estão naquele iniciozinho de gestação, cheias de ansiedade, cheias de medo, cheias de estresse, às vezes até tendo pensamentos negativos a respeito da gestação. Eu quero te dizer o seguinte: é difícil, eu entendo que é difícil amar aquilo que nós não estamos vendo ainda. E aí, sabe o que acontece? Quando
nós não estamos sentindo o bebê ainda não está mexendo, você ainda não está ouvindo o coraçãozinho do bebê, se torna muito mais difícil. É possível amar aquilo que você não vê, que você não sente, porque dá a impressão de que ainda nem existe, mas o bebê já existe. E o bebê pode começar a existir no coração da mãe até mesmo antes dela engravidar. Esse é o segundo passo na atitude de enfrentamento que eu coloco aqui para você. E se eu fosse você, eu escreveria: amar antes de ver, amar antes de sentir. Como é isso? Bom, você pode chamar de várias coisas, visualização, você pode chamar de fé, mas você pode começar a amar antes mesmo de existir. Claro que pode. Isso não é fácil para todo mundo. Muito mais difícil para algumas pessoas, mas se você começar e colocar em prática, vai se tornar mais fácil. Visualizar. Visualize o seu bebê. Visualize ele crescendo, ele tomando força, aumentando de peso, mexendo ali dentro da sua barriga. Visualize uma gestação tranquila, digamos assim, onde você consegue desfrutar. Visualize-se você confiante, fecha os olhos e visualiza isso. A visualização, ela pode trazer uma mudança de sentimento. E é essa proposta, esse passo que eu te indico nesse momento, de visualizar. Primeiro questionar, depois, na sequência, visualizar. Eu vou te contar que, como foi minha experiência? Minha experiência na primeira gestação foi totalmente diferente. Assim que eu vou te contar a minha história, especificamente nessa fase, só nessa fase. Eu estava num contexto de último ano do estágio, do curso de medicina, na fase de estágio, que é uma loucura. É muito paciente internado para a gente colocar em prática o conhecimento dos 5 anos de medicina. É um momento ali onde o estudante já começa a praticar e ele quer mostrar desempenho, compromisso, e foi exatamente dentro de um mega hospital em Salvador, quando eu tinha 25 anos, estava no meu último ano de medicina, que eu peguei o meu beta-HCG e ele estava positivo. E naquele momento eu vou contar para você. A sensação foi de, meu Deus, como eu vou encaixar essa gestação na minha vida? E de repente, claro, não era a gestação ali o fator mais importante. O fator para mim mais importante ali era terminar o estágio. Esse foi um momento também em que eu me encontrava numa cidade nova, totalmente nova, porque eu fiz o último ano em Salvador, uma outra cidade, diferente de onde eu comecei a minha formação acadêmica. Eu comecei em Maceió, a minha formação acadêmica. E fui transferida para Salvador, e nesse grande hospital eu descobri que estava grávida, mas eu estava ali numa cidade nova. Nessa época meu esposo não estava morando comigo, ele trabalhava em uma outra cidade e precisava trabalhar, só vinha a cada 15 dias. Então vamos dizer assim que eu estava distante realmente da minha família. Então eram muitas coisas ali ao mesmo tempo na minha vida, e agora a gestação. E agora, olha só a diferença, encaixar a gestação na minha vida. E eu já digo para você que essa mentalidade de encaixar a gestação trouxe para mim, foi uma experiência que eu não me orgulho, eu não fiz pré-natal, eu não dei aquela importância devida à minha gestação, mas houve um momento em que o meu coração mudou. Foi no dia que eu fui fazer uma ultrassom. Eu fiz ali a minha primeira ultrassom, eu deveria estar ali, talvez, em torno do 4º mês. E eu já ouvi ali o coração do bebê batendo, e naquele momento que eu ouvi
de fato, ali eu me conectei com o amor por aquele ser humano que estava crescendo. Ele ainda não estava mexendo no quarto mês, acredito que foi. Final do terceiro mês, eu sei que ele não mexia. Eu acho que foi antes disso, gente. Ele não mexia, o bebê não mexia ainda, então deve ter sido um pouquinho antes, ali em torno de 12 semanas. Mas eu ouvi o coração, então ouvir o coração, essa percepção de existência me trouxe a conexão de amor para o meu coração. E naquele momento eu amei a minha gestação e eu consegui trazer o amor. O amor ali naquele instante afastou os medos que eu tinha. E eu quero te dizer o que realmente nessa experiência de conexão de amor foi ouvir o coração do bebê. Mas você pode visualizar e de repente conectar aquela percepção de amor que não é porque não está mexendo, não está ouvindo o coração que não exista, já existe ali. E talvez ainda não exista realmente dentro do útero, mas já existe no seu coração. O amor tem essa capacidade de afastar todo medo, já diz a sabedoria bíblica milenar. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, o passo que eu te dou, que eu te oriento a dar nesse processo para vencer o medo de engravidar coloca amor aí dentro, começa a visualizar de maneira positiva essa experiência, a presença do bebê, porque tudo isso vai conectando amor e amor afasta o medo, o amor afasta a ansiedade, a somatização, o estresse, o amor afasta. É possível amar sem ver? Sim, claro que é possível. É possível amar sem estar vendo ainda. Então, esse é o passo. E dando esse passo, querida, tenho certeza que você vai conseguir passar por essa experiência de uma maneira intensa, cheia de carinho, cheia de delicadeza e de experiências que vão ser contadas não só para você, vão ser contadas para os seus filhos, para o seu filho que vai nascer, vai ser contada dentro da sua família. E é isso, olha, é, amor. Amor lança fora todo medo, para que você possa vivenciar a gestação mês a mês, aproveitar cada momento dessa jornada. E eu quero ser sua conselheira dentro dessa jornada. Beijo grande, tudo de bom para você.